Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um episódio aqui do Bastidores da Vitória. Lembrando que a gente tenta trazer aqui para você sempre um bom conteúdo voltado para o esporte. Eu recebo atletas, eu recebo personalidades do esporte, falamos também de comunicação e de saúde. Saúde voltada para você que pratica exercício, para você que não é atleta, mas que também curte os nossos conteúdos. Nós vamos falar de um tema, né, de um sistema do nosso corpo que é muito importante, que é o sistema circulatório. É que esse bombar, né, que tem de veias, de artérias, tudo circulando, o sangue bombando, é um tema específico que faz parte da categoria aqui do meu amigo Jorge Calil, Dr. Jorge Calil, que gentilmente veio aqui para conversar comigo e é um expert no assunto. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, viu, doutor Calil? Prazer em ter você aqui. Olá, Silvia Vinhas, o prazer e a honra é toda minha. Eu sou seu fã. E você Somos. seguramente é uma das melhores jornalistas desse país. Obrigada. Então é uma honra imensa estar aqui ao seu lado e podendo compartilhar algum conhecimento que nós possamos passar a seu público. Muito obrigada. E eu falando do sistema circulatório, doutor Calil, quando a gente fala, é claro que a gente se preocupa, né, com a forma como tudo bomba dentro da gente, mas com uma explicação não tão didática, porque aqui a gente não está dando aula para ninguém. Mas o sistema circulatório, como é que vai de cima para baixo, de baixo para cima? Como é que circula o sangue? Ele vai até o cérebro? É a mesma coisa? É um sangue só? Como que funciona isso dentro da gente? Vamos lá. Como o próprio nome diz, Silvia, a circulação é o sangue que circula. Se o sangue desce do coração para o tórax, para o abdômen, para os membros inferiores, na mesma proporção que ele desceu, ele tem que voltar, ele tem que subir. Isto é circulação. E para o cérebro, o coração bombeia o sangue para o cérebro. Da mesma forma que subiu, ele tem que descer. E eu costumo dizer que nós temos dois corações. O primeiro é o do tórax, que manda o sangue para baixo. Se o sangue desceu para baixo, ele tem que subir. O segundo coração é a panturrilha, que ao contrair, ele costuma excitar e estimular o sangue para que retorne ao coração. E quando vai ao cérebro, vai pelas artérias, em especial pelas carótidas, pelas vertebrais, e desce na mesma proporção pelas jugulares. Portanto, circulação. Sangue desce pela artéria e sobe pela veia. Esta é uma maneira muito simbólica para poder ilustrar o que é circulação sanguínea. E essa do coração na panturrilha, gente, é muito interessante. Porque você veja, quando você faz exercício, a gente faz exercício para tudo. Mas a panturrilha é muito importante, porque se o sangue está indo todo para baixo, ele tem que subir. E aí a importância dos exercícios, né, doutor? Perfeito, perfeito. Portanto, qualquer exercício que você faça, seja o exercício uma caminhada, ou uma esteira, uma bicicleta, você está estimulando a panturrilha, em especial a panturrilha, que é quem vai levar o sangue de baixo das pernas, do abdômen, do tórax para cima. À medida que a panturrilha contrai, este segundo coração está estimulando o sangue a voltar ao coração para que o coração, depois de oxigenar esse sangue que voltou, quando nós inspiramos, nós buscamos o sangue com oxigênio para que o coração mande o sangue oxigenado. E quando nós expiramos, nós estamos eliminando o gás carbônico, que vem através do sangue das veias. Portanto, o sangue desce pela artéria com sangue com oxigênio e retorna ao coração com gás carbônico através das veias. Normalmente, né, então, uma pessoa que não pratica exercício, esse processo continua, porque o nosso organismo é perfeito, então tudo isso que você falou acontece. Mas uma pessoa que pratica esporte, qual que é o benefício que ela dá para essas veias e artérias? Qual que é a diferença de alguém que pratica esporte e outro que não pratica para veias e artérias? O benefício para quem pratica esporte é total. Por quê? Quanto mais esportes nós praticarmos, maior será a fábrica de artérias. O organismo irá
Fabricar, eu estou colocando de forma didática, eu não estou falando para médicos. O organismo irá fabricar novas artérias. Novas artérias? Novas artérias, circulação colateral. A circulação será enriquecida. E mesmo aquelas artérias, para ilustrarmos aqui a nossa conversa, que tem uma obstrução por uma placa de gordura, de colesterol, à medida que formos fazendo este exercício, estas artérias irão dilatar mais ainda e formar-se-ão mais veias e mais artérias, pelo estímulo do exercício. O exercício, seja ele sempre tem que ser moderado, tanto de forma aeróbica, ou seja, no sentido de oxigenar, quanto de desenvolver de maneira moderada a musculação. Ninguém aqui está estimulando aqueles atletas que fazem hipermusculação. Não, mas o suficiente para que a tua musculatura, para que a sua circulação esteja sendo desenvolvida, nova circulação, através de fabricação, novamente eu estou falando para um público que não é médico, fabricar artérias, desenvolver novas artérias e também, da mesma forma, veias. Nossa, eu não sabia que desenvolvia mais. Sim, é o que se chama de circulação colateral. Por exemplo, se você tiver uma artéria obstruída, à medida que você estiver praticando exercício, o teu organismo irá formar novas artérias daquela artéria que esteve com uma parcial ou com uma total obstrução. E ao contrário, a má circulação é causada pelo quê? Por várias razões. Pelo fumo, pelo colesterol elevado, triglicérides elevado, ou seja, através de dieta inapropriada, através daqueles que não fazem uma dieta balanceada, ou do sedentário que se torna obeso. A obesidade é um dos maiores fatores de obstrução das artérias. Por quê? Por causa do peso, é isso? Por causa da gordura. O indivíduo que é obeso, ele desenvolve muito mais gordura do que aquele que não é obeso. Portanto, a gordura... Gordura nas artérias. O indivíduo que é obeso, que tem gordura, ele tem gordura. A mulher, principalmente, no quadril e nas pernas. O homem no abdômen, não é? Então, essa gordura que está acumulada no abdômen, nas pernas, na cintura, da mesma forma, essa gordura estará nas artérias. Tá. Da mesma forma, essa gordura estará no fígado, que é a esteatose hepática, conhecida como esteatose hepática, a gordura no fígado. Portanto, quem é obeso tem também gordura, não só no abdômen, como eu repetindo, no abdômen, na pelve, etc., mas dentro dos vasos sanguíneos, em especial nas artérias. A gordura não se estimula, não se pronuncia, não se acumula nas veias. A veia que leva o sangue com gás carbônico, a veia que leva o sangue de retorno ao coração. A gordura estará presente dentro das artérias. Estando presente dentro das artérias... E vem com o oxigênio, com a coisa boa. Perfeito, mas se essa artéria está parcialmente ou totalmente obstruída, o órgão não irá receber oxigênio. E qual é a causa? O que causa a gordura nas artérias? O infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o derrame, a hipertensão arterial. Portanto, a gordura acumulada nas artérias é muito grave. E o exercício físico estimula com que essa gordura não se deposite na artéria, com que o exercício físico estimular a formação de circulação colateral, ou seja, novos vasos arteriais. Existem pessoas que não têm obesidade, mas que também têm uma péssima circulação. Isso, então, é por conta da alimentação, no caso? Não só da alimentação, mas, nesses casos, intimamente relacionados à genética. Existem indivíduos cujos pais, por exemplo, sofreram infarto do miocárdio, tiveram AVC. Esses indivíduos, eles não são obesos, em alguns casos, mas eles desenvolverão a doença aterosclerótica, ou seja, a presença de placas de colesterol, de gordura dentro das artérias, em especial no coração, nas carótidas, no cérebro, etc. E não tem retorno isso. Quando desenvolve algum tipo de gordura, não dá para tirar. Por isso que o exercício físico irá curar. É o melhor... Para fazer lá as outras artérias. Nova circulação colateral.
Como que a gente. Porque eu acho que tudo que é relacionado a veias, artérias, a circulação, é tão silencioso. A gente não sabe, porque tem alguns problemas que vão dando dicas. Como é que você sabe que você está com algum problema? Porque se a pessoa. De repente teve um AVC, de repente. Porque ela não sabe. Como é que você detecta que você está com má circulação e que você tem algum problema na circulação? Ora, primeiro, procure seu médico. Faça sua Tem que fazer consulta. check-up disso? Tá. Check-up, pelo menos uma vez ao ano. Em Na- que momento você acha que ele tem que procurar? Acima dos 40 anos. Acima dos 40. Acima dos 40 Tá. anos, é de fundamental importância consultar seu médico. E, certamente, você fazendo o seu check-up, o seu médico irá, num bom exame clínico, já ter algumas pistas, alguns indícios que a sua circulação está comprometida. Por exemplo, Por exemplo, ele vai fazer uma ausculta cardíaca. Ele pode ver que o coração ou está batendo fora do ritmo, ou o coração está batendo de maneira diferente, taquicardia. Vai palpar as suas pulsações, tanto de carótidas, quanto de braços, quanto de pernas. Existirão indícios de que há um comprometimento da circulação, medindo a sua pressão arterial. Você disse, como sempre, com muita competência, Silvia, que às vezes a doença é silenciosa. A hipertensão arterial é muito silenciosa. E o que nós vemos com rotina no nosso consultório, o paciente hipertenso, ele é totalmente assintomático. E, por vezes, nós medicamos, olha, o senhor é hipertenso. Receitamos o remédio para a hipertensão. E o doente, o paciente, ele deixa de tomar o remédio porque ele diz, eu não estou sentindo mais eu nada. tô bem. Esse é um erro, porque a hipertensão é silenciosa. Quando a hipertensão traz sintomas, cuidado. É porque algum risco, a tua pressão já está muito acima dos níveis desejáveis e normais. Então, procure seu médico, faça o seu check-up, faça seus exames. Por exemplo, vá fazer seu eletrocardiograma, faça um eletrocardiograma de esforço, que é através importante, do de exército, esforço. é o teste ergométrico, é de fundamental importância. Vá dosar teu colesterol, cuidado com a sua dieta e, em especial, cuidado com a sua genética. Mas como que vai cuidar da genética? Sabendo que seus pais foram hipertensos. Mas tem um exame que você pode fazer tem um exame estudo da genética? Não tem o exame da genética, mas se você for observar um paciente com entre 40 e 50 anos, que é hipertenso, que já tem algum problema cardíaco que é detectado aos exames de imagem, através do eletrocardiograma de esforço, de um ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, sempre existirão alguns sinais ou sintomas. O indivíduo que vai fazer uma atividade física e às curtas distâncias, aos mínimos ou aos médios esforços, tem falta de ar, já é um indício, já é uma pista que essa pessoa pode estar sofrendo de alguma doença do sistema cardiovascular. Eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente conversou, acho que foi lá para trás, e agora eu não vou lembrar, me perdoe, eu não vou lembrar, de jogadores, né? Teve um jogador especificamente que, de repente, no meio do campo, morreu. Serginho. Isso, que bom. Do São E Caetano. até eu tenho a impressão, eu estava na Band até que a gente conversou ao vivo sobre isso. Eu tenho a impressão que a gente conversou. E, fora o Serginho, outros esportistas, Lembra-se de João Paulo Diniz também? João Paulo Diniz que teve- estava no exercício. Estava no exercício. Mas é diferente. Tanto o Serginho quanto o João Paulo Diniz, que eram atletas de alta performance, não era por doença aterosclerótica. Não havia em ambos a obstrução de artérias. O que eles sofriam era de arritmia cardíaca, Aí era coração. coração causado por hipertrofia ventricular, ou seja, o ventrículo deles, o músculo do coração era muito dilatado. O do João Paulo Diniz era assim? Ambos. E morreram em função de arritmia cardíaca. Eu não posso aqui afirmar do João Paulo Diniz, eu estaria até sendo leviano de estar fazendo este diagnóstico, porque eu não o vi, tampouco, algum dia eu o consultei. Mas lembre-se que do João Paulo Diniz era um hiperatleta. Sim. Nossa, maratonista
sei lá, não, ele fazia ultramaratona. Ultramaratona, e para mim, algo que ficou extremamente marcado foi a queda de helicóptero que ele estava, em que ele se salvou por ser um É hiperatleta. verdade. Mas havia, pelo que eu li, não sei se isso é vero, mas pelo que eu vi, havia contraindicação de que ele fizesse exercícios de alta performance. É outro tipo de doença, outro tipo de patologia, mas é importante. Nós tivemos até um jogador há pouco tempo que também teve morte no campo, um jogador de uma seleção, se não me engano, dinamarquesa, que ele foi à parada cardíaca dentro do campo e houve ressuscitação e ele voltou a ter o coração batendo, o coração voltou a bater. Esses casos também são importantes para o exercício físico. Aquele que for praticar o exercício físico, se ele tiver uma arritmia cardíaca, pode haver contraindicação para que ele realize esses exercícios de alta performance. Muito importante essa sua colocação, porque esses não são pacientes cardiopatas de doença de gordura, de arteriosclerose, mas sim por terem arritmia cardíaca. Então, antes de começar a correr, por exemplo, a pessoa quer correr. Eu vou começar a treinar para correr em maratona, meia maratona. É muito importante, ou qualquer outro esporte, antes de começar a correr, antes de começar a nadar, enfim. Tem que fazer um exame para saber se pode ou não pode? É de fundamental importância, de fundamental importância. Tivemos um caso agora, semana passada, em que alguém de 50 anos foi correr no calor e foi a óbito. Morreu durante a corrida. Ora, não pode se acreditar o óbito desta pessoa ao calor, especificamente. Seguramente, se este indivíduo tivesse feito exames antes de fazer esse exercício, esta caminhada, iriam ser detectadas algumas alterações. Você quer ver, Silvia? Eu vejo com muita frequência no meu consultório pessoas, atletas de fim de semana. São aqueles que vão praticar, jogar futebol, jogar basquete. Tem muitos, é verdade. Esses são os mais sensíveis, esses são os mais graves a terem qualquer tipo de intercorrência. Essas pessoas deveriam ser obrigatórias. Eu sou sócio de um clube em que existe um campeonato de futebol. E eu brinco até que eu falo, nós somos da categoria subóbito. Poxa, ninguém faz um exercício. O clube não exige um simples eletrocardiograma. Antes de praticar o campeonato. O campeonato. Outro exemplo que eu vou dar, eu sou conselheiro vitalício do Corinthians, fui vice-presidente do Corinthians. O Corinthians tem lá as categorias e tem uma categoria de 60 anos mais. Tem a categoria de 60 anos mais que joga futebol. E eu vejo que ninguém lá faz um eletrocardiograma. Ué, mas você não está lá ainda conselheiro? Mas eu não posso exigir que essas pessoas façam. Muito menos eu não posso impor. Eu sugiro que sejam realizados, pelo menos, ao menos, um eletrocardiograma de esforço. Essas pessoas que forem praticar esportes de alta performance, que principalmente esses atletas de fim de semana, não vão se dispor ou se submeter aos esportes sem que você faça um eletrocardiograma ou um eletrocardiograma de esforço, ou que vá medir sua pressão arterial. O hipertenso também está sujeito a ter um AVC ou um infarto do miocárdio jogando seu futebol ao final de semana. Doutor Calil, o corpo foi feito para tanto esforço assim? Olha, Silvia, à medida que o tempo foi passando, a população foi envelhecendo, não é? Há tempos atrás, a sobrevida do brasileiro era 60 anos. Hoje é de 74 a 78 anos, a média. Portanto, à medida que nós temos a modernidade, o nosso corpo se adapta com facilidade. É o corpo que se adapta? É o corpo que se adapta. E também aos métodos que nós temos de diagnóstico. Eu vou citar aqui um exemplo. Você sabe que a mulher vive muito mais do que o homem no Brasil? Já ouvi falar isso. Pois O Rivelino que falava assim, mulher é bom, mas vive muito. Vive muito. O Rivelino é gênio, desde que eu tive a honra de ver Roberto Rivelino jogar. E Rivelino é gênio. E é verdade, no Brasil, a vida média da mulher está chegando aos 80 anos.
enquanto o homem está chegando aos 75. Por quê? Porque a mulher se cuida mais do que o homem. A mulher faz muito mais check-up do que o É homem. verdade. Ela vai anualmente, ela se cuida, é verdade. O homem é desleixado. Você pode observar, é muito menos comum, muito menos frequente você ouvir dizer: a mulher estava correndo e teve morte É súbita. verdade. A maioria das vezes que nós temos este acontecimento ocorre no sexo masculino. E mesmo porque, por exemplo, você quer ver outra coisa outro fator que é de fundamental importância a haver uma avaliação? Diabetes. O diabético, ele tem muito mais risco de ter doença no coração, doença aterosclerótica, de ser hipertenso, de ter doenças, tanto o risco de derrame quanto de um coração, do que o não diabético. E o diabético, por vezes, ele não faz uma avaliação pré-exercício. Portanto, hipertenso, diabético, genética familiar de doença aterosclerótica, esses são aqueles indivíduos que mais devem praticar atividade física. Você está assustado com a nova geração? Você acha que ela está se cuidando? Porque a gente está indo, né? Nós estamos nos adaptando. Os jovens estão se cuidando, porque eu tenho visto aí um sedentarismo numa faixa de idade. Você tem observado isso? Tenho, e me assusta muito os jovens, e eu faço academia no clube que eu sou sócio, Clube Paineiras, e na academia eu vejo uma coisa, eu falo: "Pô, não é possível". O homem, principalmente o homem, ele quer ter daqui para cima uma hipertrofia muscular. Nós vemos homens que hoje estão mais preocupados em desenvolver tórax, a barriga tanquinho e o músculo de membros superiores são hipertrofiados, não é? E vejo muito pouco esses homens fazendo uma esteira, fazendo uma bicicleta, eles estão lá fazendo musculação, É. não é? Agora, são jovens, muito jovens. O que será desses jovens quando eles tiverem 40, 50 anos? Tem que prestar atenção, Tem né? que prestar muito atenção. Portanto, eu acho que o jovem realmente ele poderia se dedicar mais à prevenção de doenças cardiológicas, de hipertensão, do que estarem preocupados aqui Com o tórax. com o tórax, com o abdômen tanquinho. Mas são jovens, são jovens. Sei lá, E eu sempre falo que, assim, o exercício, eu faço há muitos anos, é um segredo da juventude, né? Claro que você vai envelhecendo, teu corpo vai envelhecendo, mas muito do que você tem de retorno é o exercício, é o tanto que você cuida, é como se você estivesse ganhando tempo, né? Praticando exercício. Quanto tempo de exercício semanal é ideal para manter uma boa circulação? Eu quero só fazer uma observação diante disso que Silvia Vinhas disse. E quando eu cheguei aqui, eu disse: Silvia, o tempo não passa para você? Você está cada vez mais jovem, me dê a receita. É incrível, incrível a Obrigada. juventude. Obrigada. E eu a sigo nas mídias sociais. Daí, veja lá, subindo a escadaria, É verdade. Hortência. correndo no sol. Eu falo: gente, é um exemplo de mulher. Você é um exemplo. Obrigada. É um exemplo e parabéns por essa dedicação. É por isso que você é a fonte da juventude. Obrigada. E é fato. Quantas Quanto vezes por tempo? semana você acha? O ideal, existem inúmeros trabalhos científicos demonstrando que 30 minutos diários, 5 vezes por semana, está muito bom. Seja caminhada, Isso que eu ia falar, não importa o quê? não importa. Musculação só pode? Ou tem que fazer um aeróbico? O aeróbico sempre é importante. A musculação também é de fundamental importância. Não é o ideal fazer o aeróbico sem a musculação. Tá. Porque também, se nós tivermos uma hipotrofia muscular, um baixo desenvolvimento do músculo, nós teremos dificuldades para andar, cuidar da nossa velhice. Oxalá queira que Deus, que nós possamos todos um dia estar com 70, 80, 90 anos, mas de uma maneira sadia. Eu falo que qual que é a qualidade de vida, né, quando você está com 70, com 80? É fazer o básico, né? Entrar no carro sozinha, dirigir, ir ao banheiro, comer. Básico. Se a gente consegue fazer o básico, né, com essa idade, sem precisar de ajuda, já está muito bom, né?
Perfeito, perfeito. Você quer ver uma coisa que me incomoda, Silvia? Eu tenho consultório no 16º andar. Por vezes, eu estou no elevador, eu paro no segundo subsolo para ir até o 16º. Eu vejo que jovens e até pessoas de média idade, ela pega o elevador para ir ao primeiro andar. Isso eu falo, não é possível. Por que não subir um andar Né? de escadas? Ou no shopping, as pessoas vão de escada rolante para ir de um piso ao outro. Já que você falou de escadaria, é boa subir e descer a É escada? ótimo, É? é Que ótimo. dizem que subir é bom, mas descer não. Tudo é bom, você... Veja, tanto subir quanto descer, você está estimulando a sua panturrilha, Ah, o coração de baixo. coração de baixo, não é? Então, por que não subir um andar que seja, ou descer 2? Não. Pega o elevador, eu vejo do térreo ao primeiro. Eu estou no elevador e eu só faço assim. É. Não é possível. Portanto, alguns hábitos deveriam ser corrigidos para melhorar a sua saúde cardiovascular. E isso é uma atividade física, você subir um andar. Dentre essas coisas básicas que você colocou, subir um andar e depois chegar com falta de ar, no andar que você subiu de escada, é um indício que há uma deficiência circulatória e às vezes até cardiológica nesse sentido. Ai, a gente sabe que a gente está bem quando a gente sobe quantos andares sem ficar. Eu subo a escadaria, mas chega lá porque são 180 degraus. Quando eu chego lá em cima, eu tô sem fôlego. Ah, mas 180, Silvia? Eu 180, tô sem você sem fôlego fôlego? quando eu subo. Você e todos nós. É muito comum eu ver gente que 180 degraus. 180, É. mas nem de carro. Tem gente que não sobe nem de carro a ladeira. Vai por uma ladeira. Então é um exemplo. Parabéns, eu tenho que parabenizá-la. Por isso que você é a fonte da juventude. Obrigada. Vamos falar um pouquinho dessa recuperação muscular, né? Quando a pessoa faz bastante exercício. O que acontece, por exemplo, com um atleta quando ele sofre uma lesão? Algum tipo de lesão? Isso atrapalha a circulação? Não. Se for uma lesão única muscular, é lesão do músculo. O que eu posso responder em relação a esta colocação sua, muito pertinente, é que se nós também desenvolvermos mais músculo, ou seja, se o seu músculo hipertrofiar, se você tem mais músculo, você tem que ter mais artéria. Você tem que ter mais veia. Portanto, também o desenvolvimento de musculatura, por tabela, em paralelo, você também desenvolverá mais circulação. Tá? Você pode, inclusive, observar, há uma observação, que o coração do atleta, ele é maior do que aquele sedentário. De qualquer atleta? Em qualquer atleta de alta performance. Jogador de futebol, maratonistas, jogador de basquetebol, aqueles que desenvolvem uma hipertrofia muscular, por consequência, por necessidade fisiológica, desenvolverá também mais artérias e mais veias. Portanto, toda a musculação também é muito bem-vinda para o desenvolvimento do sistema cardiovascular. Muito se falou, quando nós vivemos aí a pandemia, né? A Covid, muito se falou de trombose. E a gente começou a prestar atenção em duas coisas com a pandemia: saúde mental e trombose. A trombose, ela ficou até comum. Ah, fulano teve trombose. E agora, recentemente, teve um amigo que teve trombose, tem o quê? 30 anos. A trombose é o quê? E como prevenir? Vamos separar as suas perguntas em duas etapas. A primeira delas, a preocupação da trombose na Covid. Sim, ocorria com frequência trombose na Covid. Isso é fato. Isso é fato. Eu tenho um caso ilustrado no meu consultório, uma criança de 8 anos que teve uma trombose e que houve indicação e necessidade de amputação da perna. Nossa. Uma criança de 8 anos em função da Covid. Nossa. Porque a infecção altera totalmente, a infecção da Covid alterava totalmente a coagulação sanguínea. E o que é a trombose? Eu vou responder a pergunta. A trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso, ou da artéria ou da veia. Tanto faz. Tanto faz. Se for na artéria, o risco maior... Aqui é artéria, né? A artéria é o que leva o sangue com oxigênio. É. Sempre. E veia é o que leva o sangue com gás carbônico.
Para cima, no cérebro, é a artéria carótida, que leva o sangue para o cérebro. Portanto, pode ocorrer tanto na artéria quanto na veia. Se for na artéria, o risco no coração é de um infarto. Se for no cérebro, o sistema que leva, é o risco de um AVC. Se for na veia, o risco é da trombose venosa, cujo maior risco, maior complicação é a embolia pulmonar. Mas o que eu quero deixar muito claro, que eu tenho recebido no consultório inúmeras queixas, pacientes. Eu tive trombose, ou o meu amigo teve trombose por causa da vacina. Não digam isso. Tá. Não digam isso. A vacina, se houve um caso em 1 milhão de trombose por causa da vacina, é uma raridade, não é regra. E o que eu digo, poxa vida, fulano não tomou a vacina porque teve medo de trombose. Não Isso tem é uma nada a ver. estupidez. Porque a vacina salvou quantas vidas? Opa. Quantas pessoas morreram por não estarem devidamente vacinadas? Ou no princípio, que nós tínhamos apenas aquela vacina chinesa, em que a eficácia era de 50%. Ah, tomou a vacina, mas teve a Covid e teve morte ou teve complicações. Veja, esse você cita um caso, mas quantos casos salvaram-se vidas por tomar a vacina? Portanto, vacine-se. Atualmente, a preocupação da vacina contra a dengue. Vá se vacinar, sim. Não vá a preocupação que a vacina vai me trazer trombose. Gente, por favor, vacine-se, porque a vacina salva vidas. Esse é meu recado. Perfeito. Falando um pouquinho de esportes de resistência e de explosão. Os atletas de esporte de resistência, né, como maratonistas, ciclistas, ele tem necessidade circulatória diferente de um atleta de explosão, no caso velocistas ou halterofilistas? Eles têm dependendo do grau de atividade e de esforço que eles fazem. Eu vi agora, por exemplo, eu vou pegar aqui um outro exemplo. O nosso grande tenista, 18 anos. É mesmo. Ele jogou uma partida, o João, 3h30. Foram 3h30 aí no Open da Argentina. Então, esse tipo de atleta, que ele é um jovem, 18 anos. E ali o tênis tem essa explosão, né? Corre pra cá, corre pra lá. Total, tem uma explosão dos músculos. Esse atleta requer muito mais esforço físico do que um jogador de futebol. Embora o jogador de futebol também seja uma atividade de alta performance. Mas jogador de futebol joga 45 minutos, em tese, descansa 15 e depois joga mais 45. E o João e o atleta de tênis, os maratonistas, dependendo da maratona, ele corre 1h30, 2 horas sem parar. Não é? Qual foi o outro que você disse, Silvia? Você falou do maratonista. Maratonista e ciclista. Ciclista. Também, às vezes ele corre 2, 3 horas sem parar. Então esses, sim. Quando exige mais. Muito mais, muito mais. E uma outra observação, você veja, por exemplo, que o atleta que faz maratona, em especial os africanos, eles são magérrimos. Não, eles são magérrimos. Ali deve ter um DNA diferente do planeta. Totalmente diferente. Mas ele requer um sistema cardiovascular extremamente desenvolvido. Além deles serem magérrimos, não é? Eles não são ricos em musculatura. Não. Ao contrário do jogador de futebol, ao contrário do... Isso facilita, né? Muito mais. Agora, por exemplo, você falou aí, né? Então, o ultramaratonista, ele pode ter um risco vascular a longo prazo? Seguramente. Seguramente terá um maior risco, mas também seguramente ele tem um sistema cardiovascular muito mais desenvolvido, o que o auxiliará na prevenção de uma doença cardiovascular. É muito raro você ouvir dizer o maratonista morreu com 50, 60 anos em função de um infarto do miocárdio. O maratonista teve uma parada cardiovascular tal qual teve o Serginho. É muito mais raro. Portanto, esse maratonista, ele tem um sistema cardiovascular muito mais desenvolvido principalmente do que aquele sedentário. Quer dizer que é bom correr? Excelente. Eu, infelizmente, não posso mais. Mas não precisa, Silvia, não precisa correr. Infelizmente, a minha coluna não permite. Pois é, existem limitações. Vamos falar, então, agora de envelhecimento e circulação.
Conforme você vai envelhecendo, isso afeta a circulação, o desempenho esportivo? Sim, porque à medida que nós vamos envelhecendo, as nossas artérias também estão envelhecendo. As nossas artérias estarão muito mais comprometidas, muito mais lesadas com placas de gordura. Naturalmente, pela idade você está falando, tá. Naturalmente. Eu digo que o dia que nós conseguirmos não termos placas de gordura nas artérias, estaremos descobrindo a fonte da juventude eterna. Olha que importante Por que isso. que a nossa face, o nosso pescoço, na medida que vai envelhecendo, vão ficando enrugadas, Vai vão ficando derretendo. Por quê? Porque a circulação, a elasticidade estará também diminuída em função do envelhecimento também dos nossos vasos, das nossas artérias e das nossas veias. Portanto, a fonte da juventude eterna é o exercício, é o desenvolvimento da sua circulação. Mas a prática esportiva, ela pode retardar, por exemplo, problemas vasculares? Sem dúvida alguma. Legal. Sem dúvida alguma. Esportes são recomendados para quem tem varizes ou insuficiência venosa? Sim, agora nós estamos falando de varizes, nós estamos falando, como você mesmo disse, insuficiência Envelhecimento. venosa. Insuficiência venosa. A insuficiência venosa, a veia, a insuficiência venosa que leva o sangue de retorno. É o sangue com gás carbônico, não aquele sangue com oxigênio, que vai nutrir as vísceras, o coração. Não existe infarto do coração por doença venosa no coração. Tá. É sempre por doença arterial, é por placa de colesterol, é por gordura. Nas veias não ocorre depósito de gordura. Não ocorre. A gordura ocorre nas artérias. E as varizes nada mais são do que uma dilatação das veias, dilatação com perda de função das válvulas. Então, as varizes, quando ocorre, está prejudicando o sangue de retorno, não de ida. Quais são os sintomas? Dor, peso, cansaço nas pernas, risco de flebite, risco de trombose. A flebite é o quê, doutor? É uma inflamação das veias. Tudo que é it é inflamação. Amidalite, inflamação da garganta. Gastrite, inflamação dos veios. Flebite, inflamação das veias. Tá. Portanto, essas veias perdem a capacidade de bombear o sangue de retorno. Por mais que a panturrilha trabalhe, mas o sangue nessas varizes tem dificuldade de retornar. Quais são as causas das varizes? Genética, como sempre, gravidez, anticoncepcionais, obesidade e sedentarismo. Ficar muito tempo sentado, eu lembro quando eu fui viajar que você recomendou colocar meia de compressão, viagens longas, às vezes as pessoas que estão trabalhando ficam o dia todo ali sentada com a perna para baixo. Qual que é a causa que pode ter na circulação? Qual é o segundo coração que eu disse, Silvinha? Panturrilha. Panturrilha. Se você permanecer muito tempo sentada, principalmente num voo e que você fica com 90 graus nas pernas, sentada, o segundo coração não estará trabalhando. Por isso que uma das recomendações é que a pessoa ande no voo para que a segundo coração, para que a panturrilha possa se contrair. Anda no voo e anda também quando está fazendo exercício. Fica o dia Perfeitamente. inteiro, porque tem gente que fica o dia todo sentado trabalhando no computador. Perfeito. Então, uma recomendação a quem está o dia inteiro sentado no computador, faça flexão e extensão no pé. Por quê? Pode notar que quando você faz esse movimento, você estará trabalhando a panturrilha. Portanto, sim, nesses casos, há um risco maior de trombose. Tá. Porque Isso é independente da idade. Independente da idade. Tá. Inclusive, na mulher jovem, ela é mais frequente. Por quê? Porque a mulher jovem toma anticoncepcionais, não é? Ela fica muito tempo sentada. Essas mulheres têm que ter mais cuidado, mais prevenção do que alguém que é atleta e que estará num voo mexendo a panturrilha. Quer ver uma curiosidade interessante num voo? Você sabe onde é que ocorre mais trombose em viagens longas? Menos trombose é na classe executiva e no assento do corredor. Por quê? Do corredor, por quê? Normalmente você tem 3 assentos, sim. ok? Quem está no corredor estará com a perna espichada e tem mais facilidade para levantar num voo do que quem está aqui ao lado da janela. Com certeza. Porque quem está do lado da janela tem que
ultrapassar quem está no meio e quem está É, aqui. E às vezes essa pessoa, por dificuldades de sair daqui para ir a um corredor, ela permanece ela sentada. permanece. Então, as menores ocorrências de trombose em voos longos ocorrem na classe executiva, Você porque vai a um pessoa conforto não diferente. estará com a perna a É, 90 graus. é. Não estará a perna a 90 graus. E no corredor, porque tem mais facilidade de sair e de poder caminhar um bocadinho. É. Então tá aí, fica a dica, né? Eu só viajo no corredor. Ou na executiva, claro. É. Existe diferença, então, entre circulação dos homens e das mulheres? Não, a É circulação igual, é é igual, igual, é né? igual, é Aí, no igual. caso, quando pratica esporte, sempre é melhor. Isso a gente já Sem entendeu dúvida aqui. alguma. Falando em tecnologia, os novos tratamentos que tem na sua área, porque eu tenho amigas que sofrem com varizes, tem homens também que têm problemas. Quais são as novas tecnologias e tratamentos para melhorar a saúde vascular de um atleta? Vamos em 2 etapas. Primeiro, falar das artérias, que é a circulação com oxigênio. As artérias, o risco maior que ocorre de uma doença vascular nas artérias é o derrame, infarto do miocárdio e algumas outras alterações nas pernas, em especial nos pacientes fumantes, diabéticos, obesos e aqueles que têm colesterol e triglicérides elevados. Esses têm que ter cuidado com a sua circulação arterial, repetindo, risco de infarto, derrame principalmente. E na doença venosa, nas veias, o maior complicação, a maior prevalência em doenças nas veias é a prevalência, o acometimento das varizes. Tá. As varizes irão se desenvolver muito mais nessas pessoas que têm deficiência da circulação venosa. O que eu quero chamar a atenção, e é muito bom você ter colocado isso, hoje está havendo um exagero muito grande, na minha avaliação, de 45 anos de medicina e de cirurgia vascular, na indicação de se fazer cirurgia laser. O laser hoje, sem dúvida alguma, é um avanço, mas importantíssimo, o laser é para tratar a veia safena. O laser inutiliza a veia safena. Então, cuidado, porque a veia safena é um importante substituto para cirurgias cardiovasculares. Talvez você já tenha ouvido falar, fulano fez ponte de safena. Sim, Hoje, a ponte de safena é a 4ª opção para revascularizar o melhorou coração. muito, né? A Muito. indicação, Hoje nós tecnologia, os stents, tá? Que que é a ajuda primeira muito. O opção. stent, ele é colocado e ele é como se fosse assim, ele alarga a artéria, é isso? Outrora, se alguém tivesse doença no coração, abria o peito para fazer ponte. Hoje, através de uma simples punção aqui na artéria radial, você consegue, através de um catéter, chegar ao coração. Se o coração tiver uma obstrução, você introduz o stent aqui. O stent, em tese, para o público, é uma mola. Você introduz a mola aqui e a mola abre a artéria. A artéria que estava fechada é aberta através de uma colocação de uma mola que se leva. Você tem um catéter aqui é um catéter. Aqui você tem um gatilho, onde o médico terá total acesso. E na ponta você terá essa mola. Portanto, eu introduzo o catéter aqui pela artéria do punho, chega até o coração. Quando chegar no coração, naquela artéria obstruída, eu aperto esse gatilho. Sensacional. É sensacional. Então, quando a pessoa fala, nossa, eu já tenho 2 stents. Que bom que você tem stent. Deu para resolver lá. Deu o que para estava resolver, obstruído. deu para obstruir, deu para desobstruir e outrora se fazia isso através de uma abertura no peito para fazer a ponte. Portanto, a primeira opção seria o stent. Outra opção seria uma ponte de artéria mamária. Mamária é uma artéria que sai daqui embaixo da clavícula e você desvia ela para o coração. A terceira opção seria a própria artéria do antebraço, que é a artéria radial. E a quarta opção seria a safena. Portanto, a safena é também um veículo para cirurgias cardiovasculares. Outra opção, em traumas, hoje com a violência urbana que nós temos, Verdade. uma lesão, um tiro, uma facada nas artérias da perna, a primeira opção é a veia safena. Então, hoje ocorre, talvez, eu vou colocar em talvez, esteja ocorrendo um excesso na indicação de cirurgia laser para a safena. Cuidado,
para retirar a safena, para mexer nas safenas, são necessários rigorosos critérios de seleção. Às vezes você tem um pedacinho de safena que esteja com refluxo dilatado. Vamos fazer a laser. Olha, eu sou obrigado a dizer, há um apelo da indústria e um apelo financeiro. A maioria das vezes, o que se ouve é o seguinte: vamos fazer a cirurgia a laser, mas o seu convênio não cobre. Então você tem que pagar X mil reais. Eu, às vezes, Silvia, eu digo, eu me revolto com isso. Eu me revolto. E você sabe o que tem por trás, né? Você sabe o que tem por trás. Sabe, Silvia, eu digo para mim, a minha filha se formou agora, e eu digo, olha, você conhece uma música, Silvia, da minha época, não é da sua, que eu sou muito mais velho que você, uma música do Roberto Carlos que dizia, eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, pois eu sou aquele médico à moda antiga, do tipo que preserva a safena, que só indica safena em rigorosos critérios de seleção, e eu não indico laser, eu respeito. Até hoje eu estava operando, encontrei uma colega, e eu tenho aqui também uma coisa, uma marca que virou até, já saiu em imprensa. A roupa do centro cirúrgico, do médico, é uma curiosidade apenas. Você sabe quem é médico, quem é enfermeiro, quem é funcionário, pela cor da roupa. A cor da roupa do médico é verde. A cor da roupa da enfermagem é cor de vinho, meio rosa. E quando eu cheguei hoje no hospital, a moça me pediu um nome, CRM, ela veio me dar roupa verde. Eu falei, não, eu só uso da enfermagem. Mas médico usa verde. Eu falei, eu sou alérgico a verde, por isso que eu não uso. Corintiano. Não uso verde. Eu não uso. Ai, isso doutor. é apenas uma curiosidade. E eu estava operando, do lado tinha uma colega médica que me disse, eu sei que você não gosta de usar laser. Eu falei, não é que eu não gosto. Certamente, eu fiz o laser agora. Eu falei, você está certa, errado estou eu. Porque você, para fazer o laser, eu não sei se a safena toda estava doente, mas você cobrou 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, etc., para usar o laser. O dia que os convênios começarem a tratar a cirurgia a laser, seguramente irão diminuir as indicações. Entendi. Uma boa dica. Uma boa dica. Entendeu? Doutor, muito obrigada. Olha, foi uma aula. Uma aula que realmente era exatamente o que eu queria falar sobre isso. Acho importante a gente conversar sobre isso, porque a informação, muitas vezes aqui, tem informação errada, tem muito boas informações, mas às vezes errada. Então, a gente deu aqui uma explicação, muita informação, compartilhou um conteúdo riquíssimo. Eu quero te agradecer. Muito obrigada. Sou eu quem tenho que agradecer, Silvinha, porque eu digo que você seguramente é uma das maiores jornalistas desse país, é séria, há muitos anos de rodagem, em especial no esporte, eu a acompanho desde que você cobriu Copa do Mundo, Olimpíadas. Portanto, a jornalista jovem, espelhe-se em Silvia Vinhas. Obrigada. Espelhe-se em Silvia Vinhas, porque é uma profissional extremamente competente e que eu tenho a honra de segui-la em todas as suas mídias sociais. Obrigada e ver mesmo. que ela sobe 180 degraus. 5 vezes. 5 vezes. E eu vejo gente subindo um andar de escada. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado Obrigada você, mesmo. obrigado ao seu público, obrigado por mais uma vez estar aqui. Estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. E você que ficou até aqui acompanhando o nosso conteúdo, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau.